Nos meus vídeos eu falo muito da individualidade. Afirmo a cada instante que as coisas dependem de cada um. Mas isso também não tem nada a ver com egoísmo, que o ser humano possa viver sozinho e que ele está desconectado da vida social ou do todo. Quando eu falo de individualidade, eu me refiro ao verdadeiro eu da pessoa, que precisa ser identificado no silêncio interior, intuitivamente. Quando o ser humano identifica isso dentro de si, ele se torna um indivíduo e consegue receptar, mesmo estando aqui no plano terreno, as irradiações que partem de esferas mais elevadas que o plano terreno. Assim, o ser humano dispõe de referências, de orientações dentro de si. Não que ele seja o autor disso, mas ele se sintoniza numa realidade maior, receptando aqui na Terra o que necessita para acertar em suas escolhas, em suas caminhadas, em suas vivências, para se aprofundar e se desenvolver espiritualmente. Então, é preciso tomar cuidado para não confundir a individualidade com o egoísmo. O ser humano está, sim, dentro de um contexto, vive em sociedade, não está só, mas não pode se identificar de tal forma com os problemas da sociedade, com os problemas políticos, econômicos, culturais, religiosos, a ponto de perder a sua identidade, as suas características próprias, como acontece com a maior parte das pessoas. Elas se submetem a regras externas, regras terrenas, regras políticas, econômicas, religiosas, culturais, comportamentais, etc., sufocando o verdadeiro eu. É contra esse sufocamento do verdadeiro eu que eu me coloco. O ser humano jamais pode se anular. Jamais pode perder a sua identidade espiritual. Precisa manter acesa a sua chama interior, porque somente esta pode lhe indicar o caminho nessa caminhada na escuridão em meio à qual nos encontramos hoje e onde a maior parte das pessoas está perdida, seguindo rebanhos, modismos, tendências, ideologias, não conseguindo trilhar sequer um passo com as próprias pernas. Então, quem se torna um indivíduo, quem consegue ouvir o seu verdadeiro eu, ele está conectado a uma realidade maior que a terrena. E vai sim viver como um ser humano sobre a terra, vai se relacionar com os seus semelhantes, vai trabalhar, vai se empenhar também pela vida material, porque tudo requer um equilíbrio, mas o seu foco estará no mundo espiritual. É para lá que ele caminha. Essa é a sua busca, o seu objetivo, o seu destino. E somente se torna um indivíduo quem desperta espiritualmente, onde o núcleo interior irradia suficientemente de dentro para fora, pressionando o cerebelo e o cérebro frontal, para que pensamentos de fato possam surgir. Todos aqueles que não ouvem o seu núcleo se direcionam apenas pelo ambiente externo. O ambiente externo, ele adestra o cérebro frontal e assim o indivíduo, ou melhor, o ser humano, porque não existe indivíduo ali, na verdade nem ser humano, mas deixemos o nome ser humano assim. O ser humano simplesmente segue por caminhos pré-estabelecidos já, pelas tendências externas. São como trilhos que levam para determinados lugares. E nisso o ser humano não pode trilhar sequer o seu próprio caminho, porque tudo já está pronto e acabado para ele. E não é para isso que estamos encarnados aqui. Estamos aqui para nos conhecermos, para nos desenvolvermos,
para que possamos realmente ser alguém de fato, ser um indivíduo, viver como um espírito desperto. Mas para isso é preciso ter coragem, se impor diante desse sistema que procura alienar as pessoas, escravizá-las a essa mente programada pelo ambiente externo, programada pelo sistema. Então, a maior parte das pessoas segue por essas trilhas pré-estabelecidas. Esses trilhos que levam para estações que não levam para lugar algum. As pessoas ficam dando voltas, né, de estação em estação, sem chegar a um lugar de fato, porque não têm individualidade, não se conhecem, seguem os desejos da mente, a propaganda do mundo, o marketing da depravação, da decadência, da imoralidade, da vida prazerosa, da vida fácil, da vida cômoda. Tudo isso que atua como uma saborosa isca para os fracos e acomodados que não querem acordar e não querem chamar a responsabilidade para si mesmos. Então, a imensa maioria da humanidade está nesta situação hoje, porque não quer acordar, não quer pagar o preço de estar desperto. Estar desperto cobra um preço do ser humano. Ele se movimentar por si próprio, ele buscar conexão com uma realidade maior e viver intuitivamente. Somente a intuição pode guiar o ser humano para fora dessa era de escuridão e perdição. Se não for por meio da intuição, de nenhuma outra forma o ser humano conseguirá se encontrar e encontrar a Deus de forma sincera. Mas isso é para poucos, isso é para poucos, para os autênticos indivíduos. Então, a individualidade não tem nada a ver com egoísmo. Ser um indivíduo não significa pensar apenas em si mesmo, se desligar da sociedade e do todo. Bem pelo contrário, o ser humano só se conecta ao todo quando ele se torna um indivíduo e vive intuitivamente. Somente na intuição está a conexão com o todo, com as leis espirituais, com a vontade de Deus. A intuição é o caminho. E quem vive intuitivamente consegue crescer espiritualmente, se desenvolver, encontrar o seu caminho e viver de forma feliz e equilibrada sobre a terra, por mais difíceis que as coisas sejam muitas vezes, por causa do materialismo que impera no plano terreno, engessando a humanidade, não deixando muitas alternativas, porque em muitas situações é preciso abrir novos caminhos. É preciso abrir novos caminhos. E isso é para os poucos, somente para os autênticos indivíduos, que sempre seguem adiante, porque sempre adiante é da vontade de Deus, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Quem se movimenta internamente recebe a cada instante as irradiações de que necessita para seguir em frente. Quem não se movimenta não recebe, não recepta essas irradiações dentro de si e acaba adormecendo espiritualmente e virando mais um dormente em meio aos dorminhocos deste mundo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!